No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus apresenta uma das parábolas mais enigmáticas do Novo Testamento, a história do rico e Lázaro. O cenário cultural e religioso do século I na Palestina molda fortemente o entendimento dessa narrativa. As audiências contemporâneas de Jesus, especialmente fariseus e saduceus, estavam familiarizadas com conceitos de retribuição divina e justiça pós-morte, conceitos que encontraremos nesta parábola. Além disso, a história evoca antigos imaginários judaicos e gregos que lidavam com a vida após a morte e o destino das almas. Mas por que Jesus escolheria esse contraste extremo entre riqueza e pobreza para fazer sua crítica? A resposta está na mensagem social e teológica dessa história. A parábola começa descrevendo dois personagens em extremos opostos da sociedade. De um lado, o rico que se veste de púrpura e linho fino, símbolos de status e riqueza, e que vive em banquetes contínuos. Do outro lado, Lázaro, um pobre que vive à porta do rico, coberto de feridas, desejando comer das migalhas que caíam da mesa do abastado. Aqui, Lucas destaca a indiferença do rico e o sofrimento de Lázaro, simbolizando o desprezo das elites para com os marginalizados na sociedade. Análise histórica. Essa oposição entre riqueza e pobreza não é nova. A literatura sapiencial judaica e textos de autores gregos e romanos já traziam esse contraste, mas Jesus, em sua tradição profética, utiliza-o para criticar os ricos que ignoram a justiça e a misericórdia. O conceito de justiça distributiva, central para os profetas do Antigo Testamento, reaparece nesta narrativa de Lucas. Chega o momento da morte para ambos. Lázaro morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de conforto e honra na tradição judaica. O rico, por sua vez, é enterrado, ao acordar, encontra-se no Hades, um local de tormento. Aqui, a inversão de sorte é clara. Aquele que sofreu em vida agora está consolado, enquanto o que viveu no luxo encontra-se atormentado. Análise histórica. O conceito de vida após a morte nos tempos de Jesus era diversificado. Para os fariseus, havia uma crença na ressurreição e em recompensas ou punições no além. Já os saduceus rejeitavam a ideia de vida após a morte. Além disso, a figura do seio de Abraão faz eco a tradições judaicas apocalípticas e à literatura intertestamentária, que falava de um local de descanso para os justos após a morte. Os paralelos com mitos gregos sobre o Hades e o Tártaro também são evidentes, onde a ideia de punição e recompensa pós-morte era comum. Em meio ao seu tormento, o rico ergue os olhos e vê ao longe Lázaro ao lado de Abraão. Em um apelo desesperado, ele clama a Abraão, pedindo que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar sua língua, pois estava sofrendo nas chamas. Abraão responde que, durante a vida, o rico teve suas coisas boas, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, a justiça divina se manifesta. Análise crítica. Esse diálogo remete a antigos conceitos de justiça retributiva, como encontrados no livro de Jó e na literatura sapiente judaica. O seio de Abraão também evoca uma ideia de comunhão com os patriarcas, um tema recorrente na teologia judaica. Entretanto, o que Jesus faz de novo é associar essa justiça ao cuidado com os pobres e marginalizados. Ao longo da história, teólogos como Agostinho defenderam a interpretação de que a parábola ilustra a realidade do inferno e a necessidade de arrependimento, enquanto estudiosos modernos, como John Dominic Crossan, veem essa parábola mais como uma crítica socioeconômica do que uma alegoria literal sobre o além. O rico, percebendo que não pode mudar seu destino, pede a Abraão que envie Lázaro à casa de seu pai para advertir seus 5 irmãos, para que eles não acabem no mesmo lugar de tormento. Abraão responde que eles têm Moisés e os profetas. Se não ouvirem a eles, também não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Análise histórica. Aqui, Jesus sublinha a importância das Escrituras, afirmando que a mensagem da salvação já estava presente na lei e nos profetas. A ideia de que a humanidade já tem os meios para evitar a condenação, mas falha em segui-los, é uma crítica recorrente nos ensinamentos de Jesus. Estudos acadêmicos de figuras como Gesa Vermes e E.P. Sanders sugerem que essa é uma advertência tanto aos fariseus quanto ao público em geral, quanto à responsabilidade individual em ouvir e obedecer às Escrituras. Outros estudiosos, como Rudolf Bultmann, argumentam que essa parte da parábola visa destacar a incredulidade da geração contemporânea de Jesus. A parábola do rico e Lázaro, como narrada em Lucas 16, 19 e 31, não surge em um vácuo literário. Ela está imersa em um vasto imaginário que envolve crença sobre a vida após a morte, a justiça divina e a retribuição moral. Esses temas já existiam no pensamento judaico, helenístico e até em textos apócrifos. Para entender plenamente o impacto e a originalidade desta parábola,
é essencial explorar influências culturais, literárias e religiosas anteriores e contemporâneas que podem ter moldado a sua concepção. O conceito de vida após a morte no judaísmo e no helenismo. Narrativa da parábola. A parábola do rico e Lázaro trata de uma inversão pós-morte, onde Lázaro, que sofria em vida, é recompensado no seio de Abraão, enquanto o rico, que vivia em luxo, é atormentado no Hades. Paralelos antigos. No período intertestamentário e na época de Jesus, as crenças sobre o pós-vida variavam significativamente dentro do judaísmo. Os fariseus acreditavam em uma ressurreição futura e em recompensas ou punições após a morte, enquanto os saduceus negavam a ressurreição e qualquer forma de vida após a morte. Confronte com Atos 23:08. Em Daniel 12:2, uma das passagens mais antigas do Antigo Testamento a tratar de ressurreição, há a visão de que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Entretanto, essas ideias foram profundamente influenciadas pela cultura helenística, especialmente com a difusão da crença no Hades, o reino dos mortos na mitologia grega. Platão, em obras como a República, fala da punição das almas após a morte em locais como o Tártaro, um espaço de tormento reservado aos ímpios. Esta concepção grega de retribuição pós-morte provavelmente influenciou a visão judaica, especialmente nos círculos judaicos helenizados de Alexandria. Exploração acadêmica. Estudiosos como John J. Collins e Martin Engel argumentam que a confluência do pensamento judaico com o helenismo foi crucial para o desenvolvimento das concepções escatológicas presentes no judaísmo tardio. A ideia de justiça retributiva no além, com uma clara separação entre justos e ímpios, aparece tanto nos textos de Qur'an quanto em obras helenísticas como o Apocalipse de Esdras e o Apocalipse de Baruque. Esses textos desenvolvem uma noção de dualismo escatológico, onde o destino dos indivíduos é selado de acordo com seu comportamento ético em vida, similar à parábola de Lucas. Paralelos apócrifos. A narrativa de Lucas também ecoa textos apócrifos como o livro de Enoque, que descreve locais de tormento e descanso para as almas, assim como uma retribuição para os ricos e poderosos que oprimem os pobres. No quarto livro de Esdras, escrito no final do século I depois de Cristo, vemos a ideia de almas justas indo para lugares de descanso e os ímpios para tormentos, enfatizando o destino pós-morte baseado na justiça divina. Mito de Er, na República de Platão. Um dos paralelos mais conhecidos no pensamento filosófico grego é o mito de Er, narrado no final da República de Platão. Nesse mito, Er, um guerreiro que morreu em batalha, revive após alguns dias e relata o que viu no mundo dos mortos. Ele descreve o processo de julgamento das almas, onde os justos são levados a locais de bem-aventurança, enquanto os ímpios são destinados ao sofrimento. No mito de Er, guardiões ou seres celestiais escoltam as almas aos seus respectivos destinos, um paralelo claro com os anjos que levam Lázaro ao seio de Abraão. Os justos vão para um lugar celestial, enquanto os ímpios são enviados ao submundo. Platão também inclui a ideia de uma escolha entre diferentes destinos pós-morte, sugerindo que a justiça divina e o destino final das almas dependem de suas ações na vida. Exploração acadêmica. Glenn Moshe argumenta que o mito de Er reflete preocupações éticas universais sobre justiça e retribuição, temas que também estão presentes no judaísmo e no cristianismo primitivo. Ele sugere que Lucas, ao contar a parábola de Lázaro, pode ter ecoado essas preocupações, ao mesmo tempo em que enfatizava a irreversibilidade do destino pós-morte. Evolução nos textos cristãos apócrifos, o Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro, século II, é um texto cristão apócrifo que expandiu significativamente as imagens de recompensa e punição após a morte. Ele descreve detalhadamente os tormentos dos ímpios e as bem-aventuranças dos justos, com anjos frequentemente desempenhando papéis de guias para o paraíso ou carrascos para o inferno. No Apocalipse de Pedro, os anjos conduzem os justos às moradas celestiais, onde descansam em paz, enquanto os ímpios são atormentados por demônios. O paralelo aqui com a parábola de Lázaro é claro. Os anjos escoltam os justos a um lugar de descanso, enquanto os ímpios enfrentam a punição. Esse texto, ao detalhar mais o que ocorre no pós-morte, reflete uma evolução da teologia da retribuição, presente em parte na parábola de Lucas. Exploração acadêmica. Bart Ehrman observa que o Apocalipse de Pedro reflete uma preocupação crescente no cristianismo primitivo com a clareza dos destinos após a morte, enfatizando tanto as recompensas quanto as punições. Essa preocupação ecoa na parábola de Lucas, onde o destino final de Lázaro e do rico é um reflexo de sua conduta em vida, e é irrevogável. O conto de Sétime e Osíris.
O conto de Setme Canvas e Siosíris é uma narrativa egípcia do período ptolemaico que compartilha notáveis semelhanças com a parábola do rico e Lázaro. Este conto é encontrado no papiro de Setme Canvas, que descreve a jornada de Setme, um sacerdote e sábio, e seu filho, Siosíris, ao submundo. Resumo do conto. Setme, um estudioso curioso sobre o destino das almas, é levado por Siosíris ao submundo, onde testemunha os destinos pós-morte de várias almas. Ele observa que um homem pobre que foi justo durante a vida desfruta de grande bem-aventurança, enquanto um rico que foi injusto sofre tormentos. Siosíris explica a Setme que o destino dos mortos é determinado por suas ações em vida, uma clara ressonância com a parábola do rico e Lázaro, onde a justiça e a retribuição divina são baseadas na conduta moral. Semelhanças com a parábola de Lucas. Contraste entre o rico e o pobre. Assim como na parábola de Lucas, o conto egípcio contrasta o destino de um pobre justo e de um rico injusto. O rico, que gozava de todos os privilégios em vida, é atormentado no além, enquanto o pobre, que sofreu em vida, é recompensado. Retribuição pós-morte. Ambos os relatos enfatizam a justiça divina após a morte, onde as condições materiais da vida terrena são invertidas no além. Assim como Lázaro é levado ao seio de Abraão, o pobre no conto egípcio é acolhido em um lugar celestial. O papel de um guia espiritual. Siosíris desempenha o papel de guia no conto egípcio, conduzindo Setme pelo submundo e revelando os destinos das almas. Isso lembra o papel dos anjos que levam Lázaro ao seio de Abraão, funcionando como intermediários entre o mundo terreno e o divino. Exploração acadêmica. Miriam Lichein, especialista em literatura egípcia, observa que o conto de Setme e Siosíris reflete uma preocupação ética comum em muitos textos antigos. A ideia de que a justiça divina não necessariamente se manifesta nesta vida, mas sim no além. Ela sugere que essa noção de justiça pós-morte é um tema universal, presente em diversas tradições, e que o conto egípcio compartilha essa visão com o judaísmo e o cristianismo. A história de Bar Mayan. A história de Bar Mayan é um relato de origem judaica babilônica que aparece no Talmud de Babilônia, Tratado de Berachot 18b, e narra o destino pós-morte de um homem rico e cruel que negligenciou os pobres durante sua vida. Resumo da história. Bar Mayan era um homem rico que, ao morrer, foi levado ao inferno, onde foi punido por sua falta de caridade e generosidade. Em contraste, os pobres que ele negligenciou em vida foram recebidos no paraíso. Um detalhe interessante na história é que Bar Mayan tenta enviar uma mensagem aos vivos, advertindo sobre o destino dos que ignoram os pobres, mas é impedido. Semelhanças com a parábola de Lucas. Retribuição pós-morte. Assim como o rico na parábola de Lucas, Bar Mayan sofre no além por sua indiferença aos pobres, enquanto os necessitados recebem sua recompensa no céu. A inversão das fortunas no pós-morte é um tema central em ambos os relatos. Pedido de advertência. Bar Mayan, assim como o rico na parábola, deseja enviar uma mensagem aos vivos para alertá-los de seu destino, mas isso é negado, reforçando a ideia de que o arrependimento deve ocorrer em vida. Foco na caridade. Tanto na história de Bar Mayan quanto na parábola, a ênfase está na responsabilidade social e ética de cuidar dos pobres. A negligência para com os necessitados resulta em punição divina. Exploração acadêmica. Shai J. D. Cohen, estudioso de judaísmo antigo, destaca que histórias como a de Bar Mayan reforçam o ethos judaico da caridade, tzedakah, que é um dos pilares centrais da justiça social na tradição judaica. Cohen sugere que a parábola de Lucas ecoa essa tradição ao enfatizar o dever dos ricos em cuidar dos pobres e as consequências de ignorar essa responsabilidade. O casal rico. A história do casal rico é uma lenda cristã primitiva que narra a vida de um casal que, apesar de sua grande riqueza, nunca demonstrou compaixão pelos pobres. Após a morte, o casal foi separado. Um dos cônjuges foi levado ao inferno por sua ganância, enquanto o outro foi para o paraíso após um arrependimento final. Semelhanças com a parábola de Lucas. Divisão no pós-morte. A história do casal rico reflete o tema da divisão dos destinos após a morte, dependendo das ações em vida. O arrependimento tardio de um dos cônjuges resulta em salvação, enquanto o outro é punido. Tema do arrependimento. Assim como o rico na parábola de Lucas tenta mudar seu destino ou advertir seus familiares, a história do casal rico enfatiza a importância do arrependimento em vida. A chance de mudança é oferecida apenas enquanto estão vivos. Riqueza e egoísmo. Ambos os relatos criticam a confiança excessiva nas riquezas terrenas e a falta de compaixão para com os pobres. O casal rico, assim como o rico na parábola, paga o preço por seu egoísmo.